Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo hoje aqui. E antes de entrar no conteúdo específico desse vídeo, eu quero te lembrar e pedir sua ajuda para preencher uma breve pesquisa, não mais do que 5 minutos, que está aqui, o link está na descrição desse vídeo ou no e-mail que você recebeu, caso você esteja cadastrado na minha lista VIP. Tá? Essa pesquisa vai me ajudar a criar cursos e treinamentos que estejam bem alinhados, bem direcionados para suas necessidades. Então, eu peço para você me ajudar aí, preenchendo essa pesquisa, colocando lá quais são os temas da sua preferência, as coisas que você gostaria de ouvir num curso, um treinamento a respeito dos temas que a gente trabalha aqui no nosso canal, né? Polímeros de engenharia, processos de transformação, aplicações, engenharia propriamente dita. Então, vai lá, me ajuda, clica no link da pesquisa, preenche lá para mim e eu vou criar cursos e treinamentos bem interessantes, bem direcionados, presenciais e online, que te atendam aí e te ajudem no seu dia a dia, ok? Muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um tema que já apareceu aqui em alguns webinários que eu fiz, algumas perguntas que alguns dos assinantes do meu canal já fizeram e está relacionado com moldes protótipo, tá? Que são aqueles moldes que de baixo custo, de relativo baixo custo, que são construídos para que você possa ter uma ideia preliminar de como é que vai ser o funcionamento de uma peça antes realmente de fazer um molde definitivo, de alto custo, com muitas cavidades e que pode, enfim, trazer alguns problemas aí, principalmente de viabilidade para o seu projeto, ok? Eu preparei também um breve PDF a respeito desse assunto, que eu aprofundo um pouco mais esse assunto de moldes protótipos e que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo também. Deixa seu e-mail na página que vai se abrir. Nesse endereço você vai receber uma mensagem, entra na mensagem e clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro. E aí você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Cadastrados na minha lista VIP podem seguir o mesmo roteiro. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha aqui desse vídeo. Deixa seu e-mail novamente para saber que é o assunto do seu interesse e você vai receber o download imediato desse PDF, ok? Então vamos lá. Os moldes protótipos, eles são um recurso muito interessante para você testar novas ideias num projeto, né? Testar uma geometria de um produto, avaliar se ele vai montar num componente maior, avaliar as dimensões, avaliar a aparência, fazer testes funcionais em pequena escala, enfim. É uma alternativa de baixo custo, onde você pode construir uma cavidade, você pode construir um molde mais simples para poder gerar uma quantidade de peças preliminares sem ter que investir num molde definitivo que muitas vezes é bastante caro, ok? Agora, existem alguns cuidados que você precisa ter na hora de construir um molde protótipo que podem fazer com que esse investimento inicial seja realmente mais efetivo, né? Eu já tive algumas experiências com moldes protótipos e que foram completos fracassos exatamente por não observar muitos desses cuidados que eu vou comentar com você hoje, tá? E o primeiro desses cuidados é exatamente definir muito claramente qual é o objetivo de se criar um molde protótipo. O que você está buscando com esse molde protótipo? Talvez você queira avaliar a geometria dessa peça, talvez você queira avaliar a aparência superficial com o uso desse material, se a peça vai ter brilho ou não, se ela vai ter um acabamento satisfatório ou não. Você pode querer avaliar a questão de montagem dessa peça, você pode querer fazer testes funcionais com essa peça, avaliar a resistência mecânica dessa peça. Tá? E uma vez definido o que você quer com o molde protótipo, fica muito mais fácil de você definir todos os outros parâmetros. Como você vai construir esse molde protótipo, materiais de construção, sistemas de funcionamento desse molde, refrigeração, enfim, fica muito mais fácil de você definir todo o restante do cronograma desse molde protótipo. Tá? Para objetivos diferentes, pode ser que moldes protótipos diferentes sejam satisfatórios. Em alguns casos, dependendo do objetivo, você pode até chegar à conclusão de que a melhor alternativa nem é um molde protótipo, mas pode ser, por exemplo, uma simulação computacional, pode ser uma peça impressa em 3D, enfim. Definindo o objetivo, você consegue definir, então, qual que é a melhor alternativa para ter as suas peças preliminares para fazer as suas avaliações. Agora,
Partindo para um molde protótipo, existem alguns cuidados que você tem que ter. Uma vez que você decidiu que vai construir esse molde, você precisa ter alguns cuidados. E quais são esses cuidados? O primeiro deles é definir qual vai ser o tipo de molde. Os moldes protótipos podem ser de vários tipos, podem ser construídos de vários materiais diferentes, podem ser construídos por várias técnicas diferentes. E alguns exemplos que eu posso dar para você, né? Alguns moldes protótipo, eles servem para avaliar, por exemplo, tempos de ciclo. Você quer ter uma ideia de qual vai ser o tempo de ciclo da sua peça. E se você constrói um molde protótipo, por exemplo, que envolve a manipulação, né, ou a operação manual de elementos móveis, eu já tive essa experiência de moldes com gavetas, os moldes protótipos com gavetas, que eram acionadas manualmente, ou seja, depois que o molde abria, o operador tinha que ir lá e manualmente separar essas gavetas da cavidade para permitir a extração da peça. Esse tipo de molde, obviamente, não vai te dar uma ideia satisfatória a respeito do tempo de ciclo. Você não vai ter uma ideia precisa a respeito do tempo de ciclo que a sua peça vai ter. Então é importante definir o tipo de molde que você vai usar. Se ele vai ter algum tipo de acionamento, de automação, se ele vai ser todo operado manualmente, enfim, se ele vai ter algum sistema de tipo câmara quente ou bico quente, enfim, é muito importante definir, primeiramente, qual vai ser o tipo, quais são as linhas gerais com relação ao modelo de molde protótipo que você vai ter. Outro exemplo muito grande que começa a entrar no segundo tema, que é a refrigeração do molde, é o material de construção. Tá? Alguns moldes protótipo, eles são construídos em metais menos nobres, metais mais moles, ou até mesmo em resinas. E nesses casos, é importante avaliar a refrigeração do molde. Lógico que em todos os casos é importante avaliar a refrigeração do molde protótipo, mas nesses casos, essa questão da refrigeração ela pode se tornar mais crítica, uma vez que esses materiais diferentes têm uma característica de troca térmica diferente com a resina que está sendo injetada. E por esse motivo, você pode ter alguns problemas dimensionais na sua peça, você pode ter problemas de aparência superficial na sua peça, caso a temperatura do molde não esteja próxima daquela recomendada pelo fabricante da resina que você vai injetar. E principalmente, você vai ter, sim, com certeza, um resultado dimensional, um resultado de aparência superficial diferente do seu molde definitivo. E se o seu objetivo é então avaliar essas questões dimensionais e de aparência, a depender do material de construção ou a depender da presença ou não de um sistema de refrigeração no seu molde protótipo, pode ser que você não tenha condições de avaliar com fidelidade, com precisão, essas questões. Tá? E esse cuidado ele tem que ser muito maior com materiais de engenharia, aqueles materiais que eventualmente precisem de moldes sob altas temperaturas, né, moldes aí a 90, 100, 150 graus. Os moldes protótipo primeiro tem que suportar esse tipo de situação e depois eles têm que ter uma dinâmica, uma cinética térmica que seja compatível com um molde definitivo, que tenha pelo menos proximidade com o molde definitivo, caso o seu objetivo seja avaliar essas questões dimensionais, de aparência e etc. Tá? Um outro ponto muito importante de moldes protótipos, e que eu já vi muitas vezes ser negligenciado, é o sistema de alimentação. Usualmente, os moldes protótipos trabalham com um número de cavidades menor do que um molde definitivo. Então você pode ter um molde definitivo com 4, 8, 16 cavidades e um molde protótipo com apenas uma cavidade. E nesse caso, é comum que o molde protótipo tenha uma entrada direta da bucha de injeção para dentro da cavidade e o seu molde definitivo vai trabalhar com uma câmara quente, subcanais frios ou então com um galho convencional e pontos de injeção submarinos, por exemplo. Né? E nesses casos, é óbvio que a performance do molde protótipo em termos de preenchimento, em termos de recalque, em termos até mesmo dimensionais, em termos de resistência mecânica, pode ser diferente dos moldes definitivos. Então, é muito importante tomar cuidado com o sistema de alimentação e, de forma ideal, seria muito bom que o molde protótipo tivesse um sistema de alimentação que seja o mais próximo possível do molde definitivo. Mesmo que você não tenha a quantidade de cavidades igual ao molde definitivo, que é normalmente o caso, é importante que pelo menos o sistema de alimentação, o tipo de ponto de injeção, seja o mais próximo possível para você poder avaliar quaisquer problemas que venham desse sistema já no molde protótipo.
Um outro cuidado muito importante é a robustez do molde. Como eu já falei, alguns moldes protótipos são construídos com materiais menos nobres, materiais que não têm uma resistência mecânica tão elevada, principalmente elementos móveis, machos, né, colunas dentro das cavidades desse molde protótipo, podem sofrer com as altas pressões de injeção para materiais muito viscosos e que impõem esforços mecânicos excessivos nesses moldes. E como materiais menos nobres podem ter a tendência de deformar à medida que o material é injetado na cavidade, você pode ter resultados não satisfatórios. Eu já tive casos, inclusive, que o molde em si não tinha uma estrutura muito robusta e com a aplicação da pressão de injeção, o próprio molde cedeu, apareceram muitas rebarbas, não foi possível manter a pressão dentro das cavidades, em alguns casos até a cavidade ela sai, ela se deforma e a peça já não tem mais a funcionalidade que ela tinha originalmente. Então é muito importante avaliar a robustez, a resistência mecânica, integridade e capacidade desse molde de suportar as pressões de injeção, principalmente com materiais muito viscosos. Depois, é muito importante você avaliar a quantidade de peças que você precisa que sejam produzidas por esse molde protótipo. Muitas vezes você quer fazer testes de bancada, testes preliminares nas suas peças, e você vai precisar de uma quantidade considerável de peças para poder fazer testes de envelhecimento, testes de performance, testes laboratoriais, enfim, uma série de avaliações que você pode fazer. E é importante que o molde protótipo tenha condições de produzir a quantidade de peças que você precisa. Como eu falei, alguns moldes são fabricados inclusive com resinas, né? O material de construção do molde protótipo, pelo menos da cavidade, pode ser uma resina epóxi ou até um termoplástico usinado. E nesses casos, é muito comum que após algumas dezenas de peças, essa cavidade não tenha mais condições de ser utilizada. E então, é importante definir quantas peças você vai precisar para que você possa, então, construir um molde que tenha condições de produzir e gerar a quantidade de peças necessárias para os seus testes preliminares. Depois você tem a questão da extração. Também é um ponto que normalmente o pessoal economiza no molde protótipo. Né? O molde protótipo ele precisa ser um molde de baixo custo, mas muitas vezes as economias elas acabam levando a alguns problemas. E uma das economias que eu vejo bastante acontecer nos moldes protótipos é o sistema de extração. Muitas vezes não se coloca sistema de extração no molde protótipo e a extração ela é feita manualmente. Você vai lá e retira a peça da cavidade. E principalmente em peças complexas, isso pode ser um tiro no pé, porque é uma grande oportunidade de você avaliar se o sistema de extração é capaz de tirar aquela peça da cavidade. Né? Para peças que tenham rebaixos, que tenham gavetas, que tenham sistemas mais complexos, detalhes mais complexos de geometria, talvez valha a pena você fazer um sistema de extração também o mais próximo possível do molde definitivo, de forma que você tenha aí uma chance de avaliar o sistema de extração. E, obviamente, o sistema de extração de um molde protótipo ele tem que ser capaz de tirar a peça da cavidade. De nada adianta você conseguir injetar a peça, você economizou no sistema de extração e você não consegue sacar a peça do seu molde protótipo, não consegue fazer os testes que você precisa. Então, tome cuidado com o sistema de extração de moldes protótipos. A economia nesse sistema ela pode ser interessante em alguns casos, mas em outros ela pode ser um tiro no pé e inviabilizar aí até o próprio uso desse molde. Tá? Finalmente, uma outra coisa que é muito comum acontecer em moldes protótipos são linhas de fechamento do molde que não são tão precisas, não são tão cuidadas quanto num molde definitivo. Então, é comum você ter moldes protótipos que geram peças com rebarba. Né? Alguns moldes protótipos, inclusive, são reutilizados. Né? Então, as ferramentarias reutilizam o porta-molde ou reutilizam componentes das cavidades para gerar um molde protótipo. Isso faz com que as peças injetadas nesses moldes tenham algum nível de rebarba. No primeiro momento pode parecer não importante rebarbas em peças protótipo, uma vez que você tem aí que é uma peça protótipo, uma peça que não vai ser realmente comercializada. Mas depender do tipo de teste que você vai realizar nessa peça, a presença de rebarbas pode ser muito crítica. Então, peças que vão ser avaliadas por questões de montagem, peças que vão ser avaliadas por dimensional ou que precisam ser testadas funcionalmente, podem apresentar vazamento, pode apresentar excesso de desgaste em contrapeças, até danos em contrapeças, né? Exatamente pela presença da rebarba, você tem que tomar esse cuidado e garantir
que pelo menos a linha de fechamento do seu molde protótipo seja íntegra, né? Então, para peças que você precise fazer esse tipo de avaliação posterior, é importante que ela esteja livre de rebarbas, mesmo sendo injetada no molde protótipo, e esse é um cuidado muito importante que você tem que ter, ok? Então esses são os cuidados com moldes protótipos. Obviamente tem casos e casos que devem ser avaliados, mas essa é uma lista que pode te ajudar a guiar aí a construção, a definição de partir para um molde protótipo ou não. Eu gostaria muito de ouvir como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me conta a sua história, deixa uma mensagem aqui nos meus canais, me manda um e-mail contando como esse conteúdo te ajudou a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando ou resolver algum problema que você esteja vivenciando no seu trabalho hoje em dia. Eu vou ficar muito curioso para conhecer a sua história. Se você tem alguma linha de pesquisa que você gostaria de divulgar, alguma nova tecnologia que você gostaria de abrir para o mercado, entre em contato comigo, me manda uma mensagem, a gente agenda uma entrevista e você usa os meus canais como meio de divulgação para o seu trabalho também. Eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar com esse assunto. E me conta também a respeito de outros conteúdos que sejam do seu interesse, para que eu possa então preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!